Há 12 anos, quando eu tinha 14, estava de férias no novo rancho do meu avô, em Caguá. Lembro de um dia no rancho que estava um pouco nublado. Era época de frio, e naqueles dias as temperaturas haviam caído quase em todo o país. Meu avô tinha no rancho uma pequena casinha, onde guardava as ferramentas, alimentos e insumos para o gado. Era onde quase todo o tempo ficava um trabalhador que o ajudava a administrar o lugar. Ele era conhecido como Jô. Lembro desse dia porque foi um dia de celebração a um santo padroeiro, e como havia festa, meu avô tinha várias encomendas de animais para o consumo. Estivemos desde as 6 da manhã trabalhando junto com Jô. Éramos 3, e trabalhamos como burros naquele dia. Avançada a noite, fazia ainda mais frio. As árvores balançavam com o vento, o mesmo que fazia com que as janelas rangessem como em filmes de terror. Quando começou a cair uma certa neblina, esse cenário se completou. Logo chegou às 7 da noite. Jô finalizou sua jornada e se retirou, não sem antes nos dizer para termos cuidado com aquele frio, que deveríamos ir aproveitar as festas. Então ficamos apenas meu avô e eu. Eu já estava bastante cansado. As mais de 10 horas de trabalho começaram a pesar no meu corpo e meus olhos se fechavam sozinhos. Meu avô, acostumado ao trabalho duro, parecia que os anos não pesavam para ele, nem o cansaço, nem o frio que estava fazendo. Já passava das 8 quando meu avô finalmente decidiu parar. Havíamos adiantado mais do que deveríamos, então poderíamos deixar para a manhã seguinte. Antes de ir embora, ele me pediu que desse uma última olhada nos animais para verificar se tinham comida. Essa era uma das minhas atividades favoritas. Então, sem hesitar, peguei ração, grama e o feno para dar a eles do depósito que tínhamos e me dirigi até os animais. Os mantínhamos ao ar livre, não os trancávamos em um estábulo. Eles ficavam tranquilos dentro dos limites do rancho, cercado por madeiras, espinhos e árvores. Já havia terminado de alimentá-los e me preparava para voltar à casinha, quando ouvi as vacas mugirem, os porcos começarem a grunhir e 2 gralhas saírem voando. Me pareceu muito estranho pelo horário. Os animais não costumavam ficar agitados naquela hora, e imaginei que algum cachorro estaria por perto os inquietando. Voltei para tentar espantá-lo quando senti o vento no rosto, desta vez ainda mais frio do que antes. Até hoje nunca senti um vento tão frio em minha vida. Chegou a doer meus dentes. Quando me aproximei do curral, quase por inércia, virei para uma árvore muito grande, a mais velha de todas ali. Os pelos do meu braço se arrepiaram. Senti uma descarga de adrenalina. Em um galho da árvore estava sentada uma mulher nua, pálida, como se estivesse muito doente mesmo, como se estivesse morta. Eu esfreguei os olhos para me convencer de que não estava sonhando, de que não era o cansaço, o sono, a escuridão que me faziam ver aquela pessoa. Depois de esfregar os olhos quase a ponto de me machucar, voltei a olhar para aquele galho que agora estava vazio. Mas antes de poder me acalmar, ouvi atrás daquelas árvores um grito assustador que me confirmava que nada daquilo era minha imaginação. Corri deixando tudo no chão. Corri para chegar até meu avô, que já me esperava em sua casa para dizer o que eu havia acabado de ver rondando os animais. Para minha surpresa, em vez de me chamar de louco, meu avô me disse que não era minha imaginação, que ele também a tinha visto, embora raramente ela se aproximasse do rancho. Ele disse que não sabia o que ela procurava, mas que sempre que chegava alguém novo para trabalhar lá, ela aparecia. Ela atormentava. Jô, com quem estivemos trabalhando o dia todo, já a havia visto, e foi um dos poucos que não desistiu do trabalho. Mas essa era a razão pela qual ele sempre ia embora antes das 8. Para mim era difícil acreditar em tudo isso. Me considero mais cético do que qualquer outra coisa. Mas aquilo que vi, aquilo que ouvi, era mais real do que eu gostaria de pensar. Bateram na porta. Eu não queria abri-la nem por brincadeira,
Não sabia se era aquela mulher lá fora querendo entrar. Fica tranquilo, filho, tranquilo, disse meu avô. Tudo isso também aconteceu quando eu cheguei a este rancho. Às vezes, sinto que é uma alma penada que quer que saíamos daqui. Quando comprei as terras, o antigo dono não quis falar sobre o passado, mas sinto que já sei o porquê. Para mim não importavam muito as palavras do meu avô para me acalmar. A única coisa que eu queria era sair de lá, estar na minha casa. Pensei em sair correndo e nunca mais voltar ao rancho. Meu avô pegou um facão e me ofereceu. Vá, abra a porta. Verá que não há ninguém. Que a única coisa que ela quer fazer é te assustar para que você vá embora e não volte. Não deixe que ela veja que você tem medo. Assim ela nunca vai embora mesmo. Você não faz ideia de como minha mão tremia ao pegar o facão, ao me aproximar da porta e abri-la muito lentamente. Não havia ninguém. Te falei, você não é o primeiro nem o último que ela vai querer espantar daqui, me disse meu avô. As pessoas por aqui a quem eu conto dizem que é uma alma penada ou até uma bruxa que anda pela mata. Mas sabe, o mais estranho é que só se pode vê-la naquela árvore, embora se ouça em outras partes. Talvez lá ela tenha passado seus últimos momentos, não é? Mas não sabemos nem quem é, nem o que quer, ele me disse. Fui para a praça, a 20 minutos dali por um caminho de terra muito escuro, mas por sorte não aconteceu mais nada. Na cidade tudo esteve normal e, claro, no dia seguinte eu já não queria voltar ao rancho, muito menos estar lá quando caísse a noite. No final, tive que me encher de coragem e por lá encontrei o Jô, a quem perguntei sobre sua experiência com aquela coisa. Ele me disse que se acostumou a vê-la de vez em quando e tentava ignorar, segurando sempre seu crucifixo. Continuei indo por vários dias ao rancho e ela não voltou a mostrar qualquer ação. Parecia que tinha ido embora, até meu último dia, quando, de novo, fui dar de comer aos animais. Com um canivete no bolso, ouvi gritos de desespero que vinham de entre as árvores. Como o Jô, como meu avô, tentei ignorar e continuar minhas tarefas, mas algo tocou meu ombro. Algo sussurrou no meu ouvido. Nem mesmo me virei. A única coisa que lembro é de estar correndo para casa, de novo, morto de medo. Essa foi a última vez que fui visitar meu avô naquele lugar. Depois disso, nos encontrávamos em minha casa ou em sua casa de praia. Ele não durou muito. Tinha problema na próstata. Sinto muita falta dele. Este é o meu relato, e estou feliz por compartilhá-lo neste fórum com amantes desse tipo de conteúdo. Sou de San Luis Potosí, no México, e por diversos motivos me mudei para um município a pouco mais de 1 hora da capital, chamado Guadalcazar. É o maior do estado, tem grandes áreas de desertos, e a transição para a zona mais úmida, através de cadeias montanhosas, forma florestas densas e belas, perto da sede municipal onde eu vivi. A região teve uma atividade mineradora muito importante, e isso é evidente quando você explora seus trilhos e encontra inúmeras entradas nas entranhas da terra, tanto naturais quanto feitas pelo homem. Eu morava com várias pessoas jovens de diferentes partes do mundo. Esse é um vilarejo famoso pelo desenvolvimento de áreas de escalada. Nas datas deste acontecimento, todos nós havíamos saído do vilarejo por diferentes razões, e eu fui o primeiro a voltar alguns dias antes dos outros. Era à tarde quando saí para caminhar com minhas cadelas, uma pitbull e uma boxer, muito bem educadas e tranquilas, por isso as soltei das coleiras para que pudessem farejar e explorar em seu próprio ritmo. Além disso, no vilarejo há muito pouco tráfego e as pessoas são extremamente gentis. Quando os passeios eram longos, costumava levá-las para caminhar entre comunidades, através de trilhos nas montanhas, até mesmo à noite. Já conhecíamos todos e todos nos conheciam.
o suficiente para nos sentirmos seguros. Naquela vez, ao voltar para casa, o sol começava a se pôr, então decidi passar direto e seguimos até uma trilha que leva às montanhas, de onde há uma vista deslumbrante. Chegamos a esse lugar e permanecemos lá por um bom tempo. Me entretinha vendo minhas cadelas correndo pelo campo, latindo para as vacas ao longe. O sol se pôs, a escuridão tomou conta de tudo, então decidi que era hora de voltar e caminhamos de volta para o vilarejo. Ao chegar ao primeiro poste de luz, notei algo que não tinha visto no caminho de ida. Um corvo morto ao lado do poste. Era estranho não tê-lo visto antes, especialmente porque minhas cadelas sempre ficam curiosas quando encontramos animais mortos. De repente me toquei de algo: o silêncio. Parecia que eu estava longe de tudo, embora não fosse o caso. Continuamos nosso caminho e entrei na escuridão até chegar ao próximo poste de luz. Comecei a ouvir os insetos ao redor, as aves ao longe, e me acalmei, mas ao entrar novamente na escuridão, o silêncio voltou. Foi muito estranho. Cada vez que eu chegava à luz de um poste, os sons retornavam, mas ao continuar caminhando e entrar novamente na escuridão, desapareciam mais uma vez. Aquela sensação estranha me colocou em alerta, embora eu tentasse não me sugestionar, não pensar muito sobre isso. É apenas um passeio, como tantas vezes já fiz, eu dizia a mim mesmo. Não há nada de errado, nada de estranho está acontecendo. Repetia isso, principalmente me concentrando nessa última parte, porque uma sensação de perigo começou a percorrer todo o meu corpo. Chegamos à parte onde a trilha se transforma em uma rua pavimentada. Então percebi que estava a apenas uns 400 metros de casa. Me tranquilizei por um momento até que ouvi algo, o relincho de um cavalo. Fiquei surpreso, pois não tinha visto nenhum quando entrei na rua, e ao redor não havia árvores onde um pudesse se esconder. Tentei procurar a origem daquele relincho, e à minha esquerda, de onde eu acabara de passar, a cerca de 200 metros eu o vi. Um cavalo que parecia estar olhando em minha direção. Pensei que seria de algum vizinho e tentei ser racional, mas algo me dizia que era estranho, que aquele animal não estava ali um momento antes, quando passamos por lá. Me perguntava de onde ele tinha saído enquanto continuava caminhando, virando-me a cada poucos passos para confirmar que o cavalo permanecia imóvel, apenas me seguindo com a cabeça. Era um cavalo muito, muito grande, talvez grande demais, talvez fora do normal. Voltei minha atenção para minhas cadelas, para me concentrar nelas, para continuar o caminho, mas o silêncio. Novamente aquele silêncio voltou a preencher tudo. Eu podia ouvir as batidas do meu coração, minha respiração ofegante e nada mais. Olhei novamente para o animal e vi a coisa mais horrível e inexplicável que já presenciei na minha vida. Aquele cavalo agora estava a menos de 50 metros de mim, erguido em suas patas traseiras, enorme, sobrenaturalmente enorme. Era impossível que ele tivesse se aproximado tanto, tão rápido, sem fazer nenhum ruído. Mas lá estava ele, parado, enquanto eu podia ver suas patas dianteiras caindo como se fossem braços, terminando em cascos enormes. Devia medir cerca de 3 metros quando estava de pé. Aquilo não era um cavalo. Eu podia sentir o peso do seu olhar, e nem sequer me atrevia a olhar em seus olhos. Não iria fazer contato visual. Continuei caminhando e rezava sem parar, pedindo para que aquela coisa desaparecesse, para que Deus me protegesse. Algo me dizia que eu não deveria reagir, correr ou enfrentá-lo, que o mais seguro era seguir meu caminho e continuar rezando. Faltavam menos de 200 metros para chegar em casa, e embora minhas cadelas costumem caminhar muito à frente ou muito atrás de mim, desta vez avançavam alinhadas, grudadas, tocando minhas pernas e me olhando com seus olhos inocentes, como se quisessem me dizer alguma coisa, como se seu instinto lhes permitisse entender o que estava acontecendo e me dessem razão para continuar avançando. Foram os 200 metros mais longos da minha vida.
Meu eu racional queria negar tudo, voltar, verificar que não havia nada de paranormal lá, mas minhas emoções mais primitivas me diziam para sair correndo, para correr para casa. Enquanto rezava, algo me dizia que não parasse, que apenas continuasse caminhando. Aquilo, creio eu, resfolegou a apenas alguns metros atrás de nós, muito perto. Mas continuamos caminhando os três. Parecia que as cadelas, assim como eu, queriam fazer isso da maneira mais natural possível. Ouvi e senti uma respiração na nuca. Senti o calor dessa respiração batendo na minha pele. Comecei a procurar minhas chaves no bolso da calça. Concentrei-me com todas as minhas forças para não olhar para trás. Eu precisava continuar caminhando, chegar à porta, pegar a maçaneta e, em um único movimento, inserir a chave e abrir a porta. Eu precisava fechar atrás de mim, não olhar, não ver o que estava me seguindo, não descobrir a que distância estava. Chegamos em casa, ao jardim. O portão por onde entramos não é muito alto. Aquela coisa podia nos ver se aproximasse do muro, e o que eu menos queria era cruzar o olhar com ela. Algo me dizia que isso seria a pior coisa que poderia acontecer. Finalmente entramos em casa e pensei em me refugiar no meu quarto, mas este, apesar de estar no segundo andar, tem uma varanda voltada para a rua. Eu tinha muito medo de que pudesse vê-lo por lá, até mesmo de que subisse pela varanda. Se aquela coisa quisesse, poderia fazer isso. Eu não sabia o que fazer. Estava em casa, mas não me sentia seguro. Sentei na sala e minhas cadelas se deitaram sobre minhas pernas. Sabiam que algo não estava certo. Peguei meu celular para ligar para um dos meus amigos, mas mal conseguia segurá-lo. Estava tremendo. Me lembro daquele momento e tudo parece um sonho, um terrível sonho. Nunca senti tanto medo como naquela noite. Tentei me controlar, respirar e finalmente comecei a me acalmar. Depois de um tempo ouvi um barulho fora de casa. Alguém ou algo empurrava o portão. Qualquer resquício de tranquilidade desapareceu naquele momento e minhas cadelas e eu pulamos do sofá. Então ouvimos vozes. Finalmente meus amigos haviam chegado. Chegaram as 3 pessoas com quem eu morava e outras 4 ou 5 que conhecia e que vinham escalar no fim de semana. Estavam alegres e trouxeram coisas para preparar o jantar. Senti como se tivesse uma vida extra, outra chance. Senti que tinha escapado de algo que nem conhecia, mas que queria me matar. Minha colega, ao me ver, perguntou se eu estava bem. Atrás dela, meus amigos disseram que eu estava pálido e perguntaram o que tinha acontecido, mas eu só mudava de assunto e dizia que estava bem, que depois contaria, mas que agora estava tudo bem. A noite passou muito alegre, como sempre, com essas pessoas tão divertidas, com uma energia tão boa. Eu estava um pouco retraído, assustado. Bebi em silêncio para esquecer um pouco o que havia acontecido e assim poder dormir. Para falar a verdade, dormi muito bem, e no dia seguinte não sentia nada estranho. Eu me sentia muito bem. Algumas semanas depois, como já era comum, um grande grupo estava reunido em casa, compartilhando comida, rindo e conversando sobre escalada, sobre a vida e experiências. Então começaram a contar histórias. Nunca falávamos sobre isso, mas naquela noite alguém tocou no assunto e começaram a contar. Eu me retraí novamente nas lembranças do que aconteceu e não quis contar nada. Quando quase todos se foram e só restaram aqueles que viviam ali. Aqueles que me viram naquele dia, pálido e assustado, insistiram para que eu contasse o que aconteceu daquela vez, intuindo que havia uma história por trás, e finalmente o fiz. Contei a história, e como agora, ao descrever o que vi, senti um arrepio por todo o corpo. É como se aquilo soubesse que eu estava falando sobre ele. Era como se aproximasse, mesmo sem ouvi-lo nem vê-lo. Quando terminei de contar, 2 deles, Carlos, que é da Guatemala, e Juliana, do Peru, se viraram para se olhar e disseram ao mesmo tempo, La Ciguanaba.
Eles me contaram que conhecem uma lenda sobre uma mulher que aparece nos caminhos e atrai os homens para a morte. Carlos disse que com certeza era La Ciguanaba, que ao ver que eu era uma pessoa gentil e sem más intenções, ela me deixou ir, como faz com poucos. Quis acreditar nisso e li algumas histórias a respeito, mas a verdade é que não acho que o que vi, o que senti, fosse remotamente algo próximo a uma mulher, algo próximo a um humano, algo que tivesse uma boa intenção. Isso para mim é algo mais que sobrenatural, bestial, demoníaco. Ainda tenho aquela sensação de perigo muito presente ao lembrar, e embora tenha dúvidas e curiosidade sobre o que diabos era, espero nunca descobrir isso em primeira mão. Aqui termina o meu relato e espero que vocês não tenham experiências semelhantes. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sempre acreditei em fantasmas, espíritos, seres de outro mundo e assim por diante. Me chame de crédula, mas sou o tipo de pessoa que acredita totalmente em tudo. Diante de tudo isso, não sei por que achei uma boa ideia brincar com um tabuleiro Ouija. Embora brincar não seja a palavra certa, eu sei disso agora mais do que nunca. Cerca de um mês atrás, eu estava fazendo compras com uma amiga. Enquanto caminhávamos pela loja, acabamos na seção de brinquedos. Foi minha amiga quem apontou o quadro e me desafiou a comprá-lo. Ela disse que eu provavelmente era covarde demais para usá-lo. Para provar que ela estava errada, comprei e voltamos para minha casa. Passamos o resto do dia conversando, fofocando e sendo apenas garotas normais. Quando chegou 9 horas, a lembrança da minha compra me atingiu. E aparentemente, minha amiga de repente também se lembrou. Ela riu e puxou a tábua da sacola. Depois rasgou o plástico da caixa. Ela tirou o conteúdo da caixa e colocou na mesa da minha cozinha. O quadro, uma prancheta e uma folha de instruções simples. Enquanto continuava a rir, ela jogou as instruções e me convidou para sentar. Eu estava nervosa e, embora tentasse não deixar transparecer, sabia que ela conseguia ver através de mim. Então eu sentei. Eu tinha visto como os tabuleiros funcionavam nos filmes e estava vagamente familiarizada com as regras. Em minha mente disse: precisamos nos despedir. Eu sabia que esse era um passo importante e um erro comum cometido em filmes de terror. Um erro que não estava preparada para cometer. Minha amiga colocou o indicador no quadro e colocou as pontas dos dedos em cima. Ela olhou para mim e eu fiz o mesmo. Ela moveu a prancheta em círculos e perguntou: tem alguém aqui que gostaria de falar conosco? Ela parou a prancheta e esperamos. Tudo estava quieto e não havia barulho. Parecia que o mundo inteiro congelou naquele momento. Então senti o menor movimento. Lancei um olhar de assustada para minha amiga, pensando que ela estava apenas tentando me causar medo. Então vi a expressão dela e soube que ela estava tão surpresa quanto eu. À medida que a prancheta se movia pelo tabuleiro, ela soletrou lentamente o nome Lily. Paramos por 1 minuto, olhando uma para a outra, implorando que alguma de nós admitisse sua pegadinha. Mas foi real. Conversamos com o espírito do que parecia ser uma jovem por cerca de meia hora. Ela nos contou que tinha 12 anos, sua cor preferida era roxo, e em determinado momento ela até soletrou o nome do meu coelhinho de estimação, Luna. Acalmei-me e fiquei menos nervosa ao perceber que estávamos conversando com um espírito amigável. Ou assim pensei. Foi estranho, mas acho que naquele momento minha amiga e eu estávamos nos divertindo, pois nos sentíamos perfeitamente seguras. Realmente parecia um jogo naquele momento. De repente, o sorriso no rosto da minha amiga desapareceu. Abri a boca para perguntar se ela estava bem, mas ela me interrompeu antes que eu pudesse falar. Lily, como você morreu? Ela perguntou. De repente houve um estrondo na sala atrás de nós.
Assustadas, nós duas demos um pulo. Sem pensar, saímos correndo da sala para ver o que era aquele barulho. Quando entramos, tudo parecia perfeitamente intacto. Tudo estava em seu devido lugar. Fiquei branca, quase translúcida. Meu estômago embrulhou e todo o meu corpo ficou tenso quando percebi o que tínhamos acabado de fazer. Deixamos o tabuleiro sozinho e, segundo o que vi na internet, deixamos o portal aberto. Quem sabe se algo conseguiu escapar nos poucos segundos que passamos longe. Corri de volta para a mesa e o tabuleiro e o indicador estavam embaixo da cadeira. Corri para o chão e movi freneticamente a prancheta repetidamente a palavra a Deus. Minha amiga não sabia o que dizer ou fazer. Ela apenas olhava ao redor da sala com medo. Num acesso de raiva, joguei a tábua de volta na caixa. Saí direto pela porta da frente e joguei a caixa no lixo. Eu nunca mais queria ver aquilo. Somente ali tive noção com o que estava mexendo. Falar com uma pessoa morta fugiu totalmente de tudo que já imaginei passar nessa vida. Em primeiro lugar, eu me repreendi várias vezes por ter comprado e até comecei a culpar minha amiga por me obrigar a fazer isso. Agora percebo o quão idiotas foram minhas ações. Ela não era de forma alguma responsável pelo que acabara de acontecer. Mas como a acusei, começamos uma briga e ela saiu com muita raiva. E assim fiquei sozinha em minha casa. Fiquei acordada até altas horas da manhã trabalhando e limpando minha cozinha. Estava sem sono naquela noite. Quando finalmente me acalmei, eram cerca de 2h40 da manhã e eu estava exausta. Então fui dormir. Posso dizer honestamente que nada de extraordinário aconteceu em meu lar nos dias seguintes. Toda a situação com o tabuleiro Ouija e a possibilidade de um espírito maligno entrar em minha casa tinham saído completamente da minha mente. A única coisa que realmente ressoou naquela noite foi a briga com minha amiga, que ainda me deixava muito chateada. Recebi meu namorado algumas vezes, concentrei-me no trabalho e simplesmente vivi a vida como faria normalmente. Mas no quarto dia as coisas começaram a ficar estranhas. Tudo começou com as coisas se movendo por conta própria. Eu deixava meu notebook na mesa da cozinha e mais tarde o encontrava na minha cama. Pendurava minhas chaves no gancho, onde sempre fazia, mas as encontrava na bancada da cozinha. Foram coisas sutis que eu deixava para lá. Até brinquei com meu namorado, que devia estar ficando velha. No entanto, na quarta noite, algo simplesmente não parecia certo. É difícil explicar. Embora eu me lembre vividamente, a melhor maneira de descrever é que estava fria. Era quase como se minha casa tivesse perdido aquela sensação de lar. Eu estava um pouco paranoica e, como era uma covarde, pedi ao meu namorado que passasse a noite comigo, e ele concordou. Pelo que lembramos, eram 2h37 da manhã quando nós dois nos sentamos na cama. Eu não ouvi nenhum barulho e não tive um pesadelo. Era como se meu corpo estivesse fazendo isso sozinho. Olhei lentamente para meu namorado e ele tinha uma expressão de confusão misturada com um pouco de medo no rosto. Como estávamos ambos assustados, decidimos ficar acordados e assistir TV para nos acalmar. Depois de 20 minutos, ouvi arranhões vindos da gaiola da minha coelha no corredor. Corri e descobri que minha coelha estava no canto da gaiola, respirando pesadamente, visivelmente assustada. Luna geralmente dormia tranquilamente e raramente fazia barulho quando estava em sua gaiola. Decidi tirar ela da gaiola e trancá-la no meu quarto durante a noite. Algo simplesmente não parecia certo na casa e eu não queria que ela ficasse sozinha se estivesse tão assustada quanto eu. Quando amanheceu, acordei e comecei o dia me maquiando, como sempre faço. Levei Luna comigo e a deixei correr por toda a casa como é de costume. Ela estava normal, brincalhona, feliz, e isso me deixou calma. Quando voltei escada acima para acordar meu namorado, notei 3 arranhões curtos, mas um tanto profundos, na parede acima do batente da porta. Congelei ao olhar para eles. Alguns segundos depois, meu namorado se juntou a mim ao meu lado.
Quando ele olhou para aquilo, ele me puxou escada abaixo, tipo mudando de assunto. Porém, minha mente permaneceu naqueles arranhões. A partir daí, as coisas continuaram a evoluir, mas para um lugar muito ruim. Encontrei meu celular dentro do forno. Alguns papéis do trabalho estavam debaixo da almofada do sofá, a tigela de comida da Luna debaixo da minha cama, e por fim eu ouvia constantemente coisas se quebrando. Eram tão altos que mais de uma vez me fizeram pensar que alguém havia quebrado uma janela e estava invadindo minha casa, mas tudo sempre estava em ordem. Comecei a ouvir sussurros quando andava pela casa. Aparentemente eles vinham da esquina do corredor, e enquanto eu tentava ouvir, eles ficavam mais suaves até desaparecerem. O mais perturbador para mim foi Luna. Ela não estava mais agindo como ela mesma. Ela parecia estar sempre cansada, nunca queria andar. Parou até mesmo de correr atrás dos meus pés enquanto eu andava. Parou de sentar no meu colo enquanto eu assistia a TV. Ela simplesmente ficava sentada no mesmo lugar até que eu a pegasse para guardá-la na gaiola. Eventualmente ela parou de querer sair de sua casinha. Ela ficava sentada no cantinho e tentava morder quando chegava perto, e nisso também parou de se alimentar. Ficando preocupada, a levei ao veterinário. Ela não tinha qualquer sinal de doença, apesar de ser um pouco idosa. O melhor palpite é que ela estava resfriada. Ela receitou um remédio e sugeriu que eu lhe desse por cerca de uma semana e apenas a alimentasse com suas coisas favoritas. Agora estou chorando enquanto escrevo isto. Luna não aguentou e faleceu uma noite depois que voltei da veterinária. Eu sabia com certeza que ela não estava doente. Algo a estava fazendo sentir-se mal. Algo a estava matando lentamente. Depois disso, as coisas ficaram insuportáveis em casa. Enquanto eu dormia, uma figura grande e escura ficava no canto e me observava. Sua moldura tremeu ligeiramente, mas nunca se moveu em minha direção. Não tinha rosto nem olhos. Parecia que estava me estudando. Nunca fui capaz de me mover ou falar. Por 2 noites fiquei ali deitada, observando aquilo me observar. Foi um terror que não desejo a ninguém. Na 3ª noite, eu estava convencida de que havia enlouquecido. Eu sabia que não poderia ficar naquela casa mais uma noite. Não do jeito que estava, não com aquilo me olhando. Juntei algumas coisas aleatórias e fui para a casa do meu namorado. Eu não contei a ele o que exatamente estava acontecendo e ele apenas presumiu que eu estava triste por causa de Luna. Na verdade, não contei a ninguém até agora. Tenho tentado entrar em contato com minha amiga que estava comigo naquela noite, mas ela não atendeu o telefone nem se preocupou em ler minhas mensagens. Estou preocupada com ela. Também estou preocupada com minha casa e com tudo o que vive dentro dela. Eu quero viver. Eu quero ter sonhos bons novamente. Quero minha casa de volta. Eu não sabia a quem perguntar sobre isso, e como não quero que meus amigos e familiares pensem que estou completamente doida. Pensei que algumas pessoas poderiam me dar alguns conselhos. Sou de Freiburg, Alemanha. Moro aqui a maior parte da minha vida. É uma cidade bonita, bem na borda da Floresta Negra. Crescendo, naturalmente, ouvi todas as histórias antigas sobre aquela floresta. Contos de anões, espíritos que vagavam pelas árvores, etc. Mas para mim, eles eram sempre apenas histórias, pelo menos até que eu tive minha própria experiência. Eu trabalho como fotógrafo freelance, principalmente fazendo fotos da natureza para revistas de viagem e afins. Honestamente, é um trabalho dos sonhos. Passo meus dias caminhando por algumas das paisagens mais bonitas da Europa, com a câmera na mão. A Floresta Negra sempre foi um dos meus lugares favoritos. Há algo sobre as árvores densas e escuras e a névoa que muitas vezes se agarra ao chão. É atmosférico.
Para mim, a estranheza pode ser relaxante. Eu tive uma comissão de uma revista de caminhadas para tirar algumas fotos das trilhas menos percorridas na floresta. Eles queriam fazer uma matéria sobre joias escondidas para caminhantes experientes. Fiquei emocionado. Esta era uma chance de explorar algumas áreas onde eu ainda não tinha estado. Meu parceiro de caminhada habitual, Marcos, não pôde vir no último minuto. Desculpa, amigo, ele disse pelo telefone. Meu filho está com gripe. Você vai ficar bem sozinho? Eu o assegurei de que estaria bem. É só 1 ou 2 noites. Vou seguir o plano e dar notícias quando puder. Parti cedo em uma manhã de terça-feira, no final de outubro. Havia uma leve neblina sobre a cidade enquanto eu dirigia em direção à floresta. Eu tinha planejado uma viagem de 3 dias, ficando em alguns dos abrigos de montanha mais remotos ao longo da trilha. O primeiro dia correu bem. Caminhei cerca de 20 quilômetros, seguindo uma das trilhas menos conhecidas. As cores do outono estavam deslumbrantes. Os vermelhos e dourados profundos das faias contrastavam lindamente com o verde escuro dos pinheiros. Até consegui algumas ótimas fotos da cachoeira Bergbach. Estava rugindo com as chuvas recentes. Quando a noite se aproximou, cheguei ao primeiro abrigo. O lugar era básico, mas confortável o suficiente. Tinha algumas camas, uma pequena área de cozinha e, o mais importante, um teto sobre a minha cabeça. A previsão mencionou possíveis chuvas e eu podia ouvir o vento aumentando lá fora. Mas então ouvi outra coisa. Um uivo longo e baixo ecoando pelas árvores. Eu sei o que você pode estar pensando. Eram lobos, certo? E sim, eles estão voltando à Alemanha. Mas em todos os meus anos caminhando na Floresta Negra, eu nunca tinha ouvido um. Um calafrio desceu pela minha espinha. Tentei ignorar. Talvez fosse apenas o vento, ou talvez eu tivesse sorte de finalmente ouvir um dos lobos recém-chegados. Mas enquanto eu estava sentado ali, os pelos na nuca se arrepiaram e eu ouvi novamente. Era mais perto dessa vez. Não tenho vergonha de admitir que fiquei um pouco assustado. Passei muitas noites sozinho na floresta, mas algo nisso parecia diferente. Algo nisso parecia errado. Certifiquei-me de que a porta do abrigo estava bem trancada e tentei dormir, mas cada pequeno som me deixava mais tenso. Devo ter cochilado eventualmente, porque a próxima coisa que sei é que já era de manhã. A floresta estava quieta, exceto pelos habituais cantos dos pássaros. Eu me senti um pouco tolo à luz do dia. Provavelmente só deixei minha imaginação correr solta na noite passada. Arrumei minhas coisas e parti, determinado a tirar algumas boas fotos. O caminho que eu estava seguindo era quase invisível, às vezes todo coberto de mato e raramente usado. Porém, era exatamente o que a revista estava pedindo. Conforme o dia passava, comecei a sentir uma sensação de estar sendo observado. Aquela sensação que você tem quando os pelos dos seus braços se arrepiam e você apenas sabe que alguém está lá, olhando para você. Era isso, mas intenso. Toda vez que eu me virava, não havia nada lá. Tentei me concentrar no meu trabalho, mas continuava olhando por cima do ombro. A floresta parecia mais escura de alguma forma, e as sombras mais profundas do que deveriam ser. Em um ponto, poderia jurar que vi algo se mover bem na beira da minha visão, mas quando me virei para olhar novamente, não havia nada lá. No final da tarde, eu estava seriamente considerando encurtar minha viagem. A sensação de estar sendo observado só piorou, e agora eu estava começando a ouvir coisas. Eram estalos de galhos, folhas farfalhando, sempre fora de vista. Verifiquei meu telefone, na esperança de ligar para Marcos, ou talvez até para o Bergwacht local, mas claro, sem sinal. Avancei para o próximo abrigo, chegando justo quando estava escurecendo. Este era ainda mais isolado do que o primeiro, e enquanto me aproximava, ouvi um barulho num riacho próximo. O que vi então ainda tenho dificuldade em acreditar.
mesmo agora. No riacho, nem a 20 metros de mim estava algo. À primeira vista parecia um homem, alto, musculoso, de pé sobre duas pernas. Mas enquanto eu olhava, incapaz de me mover, percebi que não era humano de todo. Seu corpo estava coberto de pelo grosso e escuro. Seu rosto era alongado, quase como um focinho de lobo, com dentes que pareciam perversamente afiados, e de onde eu estava, seus olhos eram âmbar, brilhando e fixados bem em mim. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Eu nem conseguia respirar. Então, lentamente, deliberadamente, ele levantou a cabeça e soltou aquele mesmo uivo que eu ouvi na noite anterior. Eu corri. Eu gostaria de dizer que fui corajoso, que fiquei firme, ou tentei documentar o que vi, mas a verdade é que o pânico cego tomou conta. Eu simplesmente corri, deixando minha mochila para trás. Tropecei pela floresta, caindo sobre raízes, pedras, e meus pulmões começaram a queimar. Não tenho certeza se era o medo me fazendo ouvir isso, mas pensei que podia ouvi-lo atrás de mim. Aqueles passos pesados quebrando galhos. Não sei por quanto tempo corri, mas pareceram horas. Eventualmente saí da linha das árvores para uma das trilhas de caminhada principais. Havia alguns outros caminhantes lá, olhando para mim como se eu fosse louco. Tenho certeza de que eu parecia assim. "Ei, você está bem?" um deles perguntou. Eu balbuciei algo sobre um lobo, apontando para o caminho de onde eu vim. O caminhante olhou para seu amigo e o amigo olhou de volta. "Um lobo? Aqui?" seu amigo disse, cético. "Talvez seja um cachorro. Tem uma vila não muito longe." Eventualmente eu os convenci a verificar, provavelmente mais para me agradar do que qualquer outra coisa. Eles voltaram alguns minutos depois, balançando a cabeça. "Nada lá, amigo", disse o primeiro cara. "Você tem certeza de que está bem? Você precisa que a gente chame alguém?" Devo ter parecido um verdadeiro louco. Eles continuaram insistindo em me dar uma carona de volta para Freiburg. Acho que eles assumiram que eu tive algum tipo de ataque de pânico. Eu não os contrariei, mas não sabia o que mais dizer. Levei alguns dias para criar coragem e voltar para pegar meu equipamento. Desta vez, levei Marcos comigo quando ele estava livre, e fui em plena luz do dia. Encontramos minha mochila bem onde eu a deixei. No entanto, nenhum sinal de que qualquer outra coisa estivesse lá. "Você tem certeza de que não se assustou à toa?" Marcos me perguntou enquanto voltávamos. "Você sabe como é assustador aqui, especialmente quando você está sozinho." Eu assenti, não confiando em mim mesmo para falar. "Eu ainda moro aqui em Freiburg. Ainda trabalho como fotógrafo, mas aprendi minha lição sobre a Floresta Negra. Eu não volto lá sozinho, e mesmo no meio da cidade mantenho minhas portas e janelas bem trancadas. Até hoje eu duvido do que vi. Eu realmente espero que tenha sido apenas um truque de luz, minha mente torcendo as formas e sombras dos galhos e árvores na minha frente. No entanto, eu realmente acredito que há um lobisomem, ou algo muito parecido com isso, espreitando naquela mata." Trabalho no verão como conselheiro de acampamento nas partes norte de Ontário, Canadá. Na data em que esse incidente específico ocorreu, eu estava acampando com um grupo de crianças de 10 anos no mesmo lago onde o acampamento de verão estava localizado. Como em uma viagem de acampamento rotineira, remamos até o local, montamos nossas tendas e eu e meu co-conselheiro, Brian, nos revezávamos para supervisionar as crianças enquanto nadavam, construíam fortes e jogavam jogos. Cozinhamos alguma comida na fogueira, sentamos ao redor dela e contamos histórias. A típica experiência de acampamento. Eram por volta das 9h30 quando eu disse às crianças que era hora de dormir, e elas foram para suas tendas, que estavam posicionadas a uma curta caminhada da margem,
mas ainda à vista de onde tínhamos a fogueira. Então, as crianças foram para a cama, e Brian e eu estávamos conversando perto da água, fumando cigarros, basicamente relaxando antes de decidirmos ir para nossas tendas e encerrar a noite. O que aconteceu a seguir ainda me perturba até hoje e permanece como minha história assustadora de fogueira. Estávamos ambos olhando para o rio, quando vimos uma pequena luz se aproximando de nós, um pouco acima do nível da água. Por alguns minutos, especulamos sobre o que poderia ser, até que se aproximou o suficiente para vermos que estava montada na frente de um caiaque e que alguém estava se aproximando do nosso acampamento. Agora, é importante lembrar que, como conselheiro de acampamento, parte do nosso treinamento inclui como lidar com estranhos em um ambiente onde somos responsáveis por um grupo de crianças. Eu estava preparado para dar ao remador o discurso típico sobre como estávamos acampando com um grupo de uma organização reconhecida e pediríamos respeitosamente que ele procurasse outro acampamento. No entanto, à medida que a luz se aproximava, a aparência dessa pessoa me arrepiava até os ossos. Remando nesse caiaque estava uma mulher que parecia ter uns 70 anos. Ela tinha fios incrivelmente longos de cabelo grisalho que estavam flutuando na água. Sua pele parecia couro velho e seus olhos mortos eram difíceis de enxergar sob todas aquelas rugas. Ela olhou diretamente para mim e, quando falou, percebi que estava faltando a maioria dos dentes. "Todas as suas crianças estão seguras na cama?" Ela perguntou, apontando na direção das tendas. Sem saber realmente como responder e francamente me cagando de medo, eu disse: "Estão bem. É hora de você ir embora agora." Oh, que bom, exatamente como eu esperava para esta hora da noite. Ela sorriu, então virou seu caiaque e continuou remando. Nesse momento, Brian e eu estávamos realmente assustados, não apenas pela aparência daquela mulher que parecia um cadáver, mas também pela sua pergunta sobre o paradeiro e o bem-estar dos nossos campistas. Sem saber o que mais fazer, pegamos nossas facas e nos sentamos junto à fogueira depois de verificar as crianças. Meia hora depois, as coisas começaram a ficar muito perturbadoras. Do outro lado do lago, uma conselheira estava liderando outro grupo de crianças da mesma idade. Ela me enviou uma mensagem que dizia algo como: "Ei, Sean, pare de brincar com a gente, isso não é engraçado. Minhas crianças estão muito assustadas." Imediatamente liguei para ela e disse que Brian e eu havíamos visto alguém perto do nosso acampamento, que a pessoa parecia muito estranha e que não estávamos tentando pregar uma peça nela. Foi então que ela me contou que uma das crianças havia aberto a porta da tenda para fazer xixi e tinha visto uma mulher de cabelos longos em pé, com os braços abertos perto da margem do lago, comendo o que parecia uma galinha com penas e tudo. Verificamos tudo e não encontramos ninguém. Aquela mulher não estava em lugar algum. Quem era ela ou o que queria não sabemos, mas é a coisa mais sinistra que já me ocorreu sendo responsável por um acampamento. Eu trabalho para uma empresa de tecnologia como agente de suporte ao cliente no serviço de chat ao vivo 24 horas por dia. Por causa da natureza do trabalho, eu consigo trabalhar de casa. O lado negativo, porém, é que eu trabalhava no turno da noite. Estar no conforto da minha própria casa e ter que passar a noite em claro era uma receita para o desastre. Essa era uma noite de trabalho comum. Eu tinha meu plugin aberto no meu notebook, que automaticamente recebe novos chats. Eu provavelmente atendia de 5 a 10 clientes por hora, e cada chat normalmente era resolvido em cerca de 2 minutos, então grande parte do meu trabalho era apenas esperar. Eu mantinha uma xícara de café quente na minha mesa e tinha o YouTube aberto no meu outro monitor. Por volta das 2 da manhã, talvez um pouco antes,
Eu estava ajudando um cliente a resolver o reembolso dele quando ouvi algo do lado de fora. Era um homem aparentemente pedindo ajuda a alguém. Algo nisso me deu arrepios, pois parecia que ele estava bem do lado de fora da minha casa. Estando no meio de um chat, no entanto, eu não podia levantar para ver quem era. Além disso, eu nem tinha certeza se queria. Eu tinha um mau pressentimento. Continuei ajudando o cliente, ouvindo esse homem chamando ao fundo por vários minutos. Quando terminei, decidi apenas olhar pela janela e ver o que estava acontecendo. Quem quer que fosse, eu sabia que não poderia estar precisando tanto de ajuda assim, se estava parado no mesmo lugar por vários minutos. Desci as escadas e, depois de ouvir ele chamar novamente, percebi que ele estava em algum lugar perto da parte de trás da minha casa. Fui até a janela e espiei através das persianas. Meu quintal era cercado e bem no meio estava um cara. Ele gritou de novo, mas seu corpo não se moveu. Parecia antinatural ele estar parado lá, como se nada estivesse errado. Estava muito escuro, mas eu podia ver que ele estava usando um moletom com capuz e jeans preto. Achei que provavelmente era melhor apenas deixar esse cara em paz. Ele provavelmente estava bêbado ou era algum tipo de drogado. Deixei a janela e voltei para o andar de cima. Quase assim que saí, porém, o cara parou de gritar. Isso meio que me assustou, como se ele de alguma forma soubesse que eu estava lá, mas eu esperava que isso significasse que ele estava indo embora. 1 minuto depois, recebi outro cliente para ajudar. Comecei a digitar minha mensagem e antes que pudesse terminar, uma batida extremamente alta de repente veio do andar de baixo. Eu podia dizer pelo som oco e plástico que vinha da porta dos fundos. Eu sabia que tinha que ser aquele cara, o que agora me deixou nervosa. O que ele poderia querer? Claramente, o que quer que fosse, ele não ia embora sem isso. Terminei de digitar rapidamente, então peguei meu telefone e denunciei o cara para a polícia. Em seguida, voltei para o andar de baixo. Olhei pelo corredor e imediatamente pude vê-lo parado na porta dos fundos. O rosto dele estava pressionado contra a porta, enquanto ele olhava diretamente para mim com uma faca nas mãos. Ele começou a bater na porta novamente, e eu não sabia o que mais fazer, então meio que fiquei parada ali de choque. Depois de talvez 30 segundos, o rosto dele saiu e ele recuou. Então ele andou pelo meu quintal e escalou a cerca. Enquanto eu assistia, pensando que tudo isso tinha acabado, pude ver sua silhueta se movendo pelas frestas dos painéis da cerca, e foi então que percebi várias outras figuras se movendo do lado de fora. Talvez umas 5. A polícia ouviu meu relato do que aconteceu, e eu descrevi o cara da melhor maneira possível. Só rezo para que tenha sido uma tentativa aleatória, e não algo que eles estavam planejando especificamente contra mim. Se for esse o caso, então pode não ser a última vez que os vejo. Sou Hernando Souza e anos atrás, quando estava no ensino médio, viajava com minha mãe para visitar minha avó. Íamos de ônibus e sempre viajávamos à noite, pois naquela época a estrada não era tão perigosa e gostávamos de chegar à casa da minha avó durante o dia. Aquela noite não foi exceção. A viagem estava indo muito bem, tudo muito normal. Eu estava assistindo a um filme nas telas do ônibus e a maioria das pessoas já estava dormindo, pois já era passada da meia-noite. De repente, o motorista freou bruscamente e todos fomos para a frente pelo impulso. Apesar do susto, não houve nada mais grave. Quase todos acordaram imediatamente, mas não sabíamos o que estava acontecendo. Ao olhar pela janela, vi que estávamos no meio do nada. Tudo estava muito escuro, havia apenas mato ao redor. No momento em que houve um completo silêncio, de repente ouvimos batidas do lado de fora do ônibus e gritos desesperados de uma mulher.
Também ouvimos o motorista dizendo que não podia abrir. Todos se inclinavam para olhar pela janela para ver quem era. Eu estava do lado da porta, então conseguia ver uma mulher chorando, batendo desesperadamente na porta do ônibus, com gritos desesperados, pedindo para o motorista abrir. O ônibus começou a se mover lentamente, pois o motorista não queria atropelá-la ou esmagar seu pé, mas de repente pude ver algo saindo correndo do mato a toda velocidade. A pegou pelo pescoço e a levou embora. Desapareceram entre os galhos altos e a escuridão. Não sei dizer o que era, parecia um animal, mas também humano. Tudo aconteceu tão rápido que ninguém conseguiu decifrar o que era aquela coisa, aquele ser. Quando isso aconteceu, o motorista freou novamente, pois parecia que ele tinha ficado em choque ao ver aquele acontecimento, como aquela coisa pegava a garota e a levava correndo a uma velocidade incrível. Muitas pessoas estavam assustadas e perguntavam ao motorista o que havia acontecido. O motorista começou a acelerar lentamente para se afastar dali, enquanto nos pedia pelo alto-falante para manter a calma e permanecer sentados. Ele estava tão desconcertado quanto nós e prometeu que, é claro, avisaria as autoridades. Chegamos ao nosso destino e nunca soubemos o que aconteceu com aquela garota, muito menos quem a havia levado. Isso me assombrou por muito tempo. Só espero que ela tenha sobrevivido, embora, sendo sincero, duvide muito. Quero contar algo que aconteceu com minha irmã hoje de madrugada. A minha família é composta por minhas 3 irmãs, meus pais e eu, e nunca fomos crentes do paranormal. Até ríamos quando nossos vizinhos, ou até mesmo nossos próprios avós, nos contavam sobre o som de correntes arrastando pela rua no meio da madrugada, dos cavalos que se ouviam passando, galopando a toda velocidade, embora ninguém pudesse ver nada. Nunca quisemos acreditar, mesmo com o que aconteceu há algumas horas. Minha casa é um conjunto de quartos que rodeiam um pátio central. Na sala, há uma janela que dá para esse pátio e os quartos onde dormimos. Minhas irmãs dormem nos quartos do fundo, o lugar mais seguro da casa, porque, como diz o ditado, é preciso ter mais medo dos vivos do que dos mortos. De madrugada, o telefone tocou. Um velho telefone fixo que minha mãe se recusa a jogar fora, embora nunca o usemos. Ao tocar de madrugada, uma das minhas irmãs, a única que acordou, imediatamente pensou que algo ruim poderia ter acontecido. Ela se levantou rapidamente para atender, mas do outro lado da linha só ouviu uma estática muito estranha, um tipo de zumbido que a fez desligar. Mas voltou a tocar e ela atendeu novamente. O que ouviu foi minha voz, então correu até a janela que dava para o meu quarto e o dos meus pais, mas tudo parecia em ordem. As luzes estavam apagadas, tudo estava normal, então ela só pôde correr de volta para seu quarto assustada e tentar dormir. Quando ela me contou isso de manhã, jurando por tudo que era minha voz, me fez acreditar que talvez eu tivesse feito isso enquanto dormia. Me disseram que de madrugada eu falo, ou faço coisas que não lembro, então não sei. Talvez essa fosse a explicação, mas verifiquei meu celular. Não havia nenhum registro de alguma ligação de madrugada, nem sequer chamadas recentes para o número da minha casa. Sim, eu sei que talvez não seja um relato muito assustador, mas me deu um calafrio terrível, me deixou realmente perturbado. Alguém já passou por algo assim? O que vou contar aconteceu com meu pai quando ele tinha pouco menos de 12 anos. Ele ficava sozinho de madrugada em casa, apesar de ser muito pequeno. Sua mãe tinha que sair para trabalhar, pois era garçonete, e seu irmão mais velho saía com os amigos. Como naquelas áreas eram comuns as gangues de tráfico, meu pai não gostava de acompanhá-lo e preferia ficar sozinho em casa.
Uma dessas noites, ele estava na sala, ao lado da porta principal, deitado vendo TV. De repente ouviu 2 golpes na porta. Pensou em abrir, mas como já passava da meia-noite, não se sentiu seguro. Achou que poderia ser seu irmão ou sua mãe, mas logo pensou que eles teriam chave ou chamariam por seu nome. Olhou o relógio e era cedo demais para ser eles. Então decidiu olhar pela janela ao lado da porta para ver quem era antes de abrir. Quando se aproximou da janela, não viu ninguém e voltou a se deitar, pensando que a pessoa havia ido embora. Porém, novamente ouviu 2 golpes na porta. Ele se levantou e olhou pela janela de novo, mas não viu nada. Em vez de se assustar, pensou que poderiam ser seus amigos fazendo uma brincadeira. Então decidiu ficar perto da janela para surpreendê-los na próxima vez que batessem. Quando ouviu o primeiro golpe, correu para a janela e abriu a cortina rapidamente antes do segundo golpe, mas não viu nada. Isso o aterrorizou, pois não havia como alguém se esconder tão rápido. Do ângulo da janela, ele conseguia ver até o chão, tornando impossível que alguém estivesse agachado. Desesperado, correu para o sofá, se deitou, se cobriu e aumentou o volume da TV, ignorando os sons que continuavam a ocorrer. No dia seguinte, quando sua mãe chegou do trabalho, uma vizinha se aproximou para contar algo. Disse que todas as noites, sem falha, uma mulher vestida de branco ficava parada em frente à porta deles por muito tempo, até que de repente entrava no quartinho ao lado da janela e não saía até a noite seguinte. Esse quartinho era onde dormiam as lebres. Ao ouvir isso, sua mãe contou aos filhos para que tivessem cuidado, pensando que talvez fosse alguém rondando o bairro. Eles verificavam o quartinho todos os dias, mas nunca encontraram nada estranho. Meu pai, no entanto, ficou muito assustado. Ao ouvir, sentiu um calafrio percorrer seu corpo, pensando na possibilidade de ter aberto a porta naquela noite. Imaginou-se cara a cara com aquela mulher, ou pior ainda, ela entrando na casa enquanto ele estava sozinho. Gostaria de dizer que isso foi a única coisa que aconteceu com meu pai, mas depois de tantas noites sozinho, há muitas outras histórias para contar. Assim que puder, vou reunir todas e compartilhar com vocês, se estiverem interessados, claro. Há um tempo atrás, meu tio João e eu nos deparamos com um acidente na estrada voltando para casa, para Campinas. Era uma tarde ensolarada, quando vimos uma caminhonete capotada na curva. Vários motoristas pararam para ajudar. Os acidentados eram trabalhadores da roça e a colisão tinha deixado alguns gravemente feridos. Enquanto esperávamos a chegada dos serviços de emergência, ajudamos como podíamos. Finalmente, quando chegaram várias ambulâncias, nos disseram que podíamos ir embora, que era o melhor. Naquela noite, no entanto, comecei a me sentir mal. Minha mãe disse que provavelmente era por causa do susto, mas eu sabia que era algo mais, como se eu pudesse sentir. Aquela noite não parei de sonhar com um menino parado ao lado da minha cama. O sonho se repetia uma e outra vez. O menino olhava ao redor, confuso, com olhos escuros e tristes que me acompanhavam mesmo quando eu acordava. Passaram-se alguns dias e minha saúde melhorou, mas o sonho continuava se repetindo. Sempre acordava cansado, com a sensação de que não havia descansado. Uma noite, durante o jantar, minha mãe mencionou algo que me deixou assustado. "Sabe, filho", disse ela, "hoje ouvi um menino brincando no seu quarto quando você não estava. A casa estava vazia e quando fui ver, não havia ninguém." Nós dois ficamos muito assustados. Não era possível que houvesse um menino no meu quarto. No dia seguinte, minha irmã mais nova me disse que tinha visto um menino parado no quintal à tarde, enquanto eu não estava, e minha mãe havia saído para o supermercado. Pedi que ela o descrevesse, e sua descrição me deixou sem fôlego. Era o mesmo menino dos meus sonhos.
Contamos isso à nossa mãe, que, assustada, decidiu chamar uma senhora conhecida no bairro que fazia limpeza e esse tipo de coisa. A senhora veio à casa com ervas e velas e, após uma série de rituais, nos assegurou que tudo ficaria bem. Os sonhos cessaram e nunca mais vimos o menino. No entanto, algum tempo depois, por pura casualidade, encontramos uma nota no Facebook que minha irmã compartilhou comigo. A nota descrevia um acidente que havia ocorrido na mesma curva onde meu tio João e eu vimos aquela primeira capotagem. A nota mencionava que no acidente anterior, aquele que presenciamos, havia apenas uma vítima fatal, um menino. Nesse momento, tudo fez sentido. Compreendi que o menino dos meus sonhos, o menino das aparições, poderia ser ele. Talvez ao pararmos na estrada, de alguma forma o trouxemos conosco, ou talvez ele apenas estivesse procurando ajuda para encontrar descanso, para encontrar o caminho. Seja o que for, ainda sinto arrepios ao recordar seu olhar perdido, o som de seus passos no meu quarto. Sempre que passo por essa curva na estrada, não posso evitar pensar no menino e em como, mesmo na morte, alguns espíritos não encontram paz. Quando meu avô completou 80 anos, ele nos fez um último pedido. Queria que, a cada ano no seu aniversário, enquanto estivesse vivo, o levássemos à sua cidade natal para visitar as ruínas da casa onde viveu. Meu pai nunca nos disse o motivo e acho que meu avô nunca explicou a ele, mas uma vez ele disse a mim e a minha irmã. Estávamos sentados debaixo de uma árvore, ao lado das ruínas da sua casa, quando meu avô nos contou que, quando era criança, tinha um irmão chamado Aloísio. Certamente não sabíamos, nunca nos haviam contado, e nem mesmo havia fotos do meu avô quando pequeno. Aloísio era um ano mais novo que ele, mas tão alto e forte que o cuidava como se fosse o mais velho. Uma noite, meu avô ouviu seu irmão conversando com alguém do outro lado da janela. Ele fingiu estar dormindo, e quando abriu os olhos, conseguiu ver duas mãos que se soltavam dali, como se alguém estivesse espiando. Ele se levantou para olhar pela janela e viu duas figuras correndo e se escondendo entre as árvores que cercavam a casa. Seu irmão não disse nada, apenas que estava sonhando, mas meu avô percebeu que todos os dias algo ia vê-lo, algo ia falar com ele. Meu avô fingia estar dormindo para ver do que se tratava, e um dia finalmente os viu. Eram seres do tamanho de uma criança de 3 ou 4 anos, mas com rostos e mãos muito enrugadas. Vestiam roupas de manta e eram estranhos e fascinantes ao mesmo tempo. Por um momento, ele até se convenceu de que estava sonhando, mas uma noite seu irmão o acordou. Disse que ia fazer uma viagem, mas que voltaria para buscá-lo quando fosse o momento. Explicou que naquele momento ele continuaria sendo uma criança e que o encontraria já velho. Jurou que voltaria. Deu-lhe um abraço e partiu. Naquela noite meu avô o viu sair pela janela, o viu se afastar em direção às árvores. Meu avô saiu correndo para avisar seus pais, que saíram para procurar seu filho, mas nunca o encontraram. Quando meu avô sentia a morte cada vez mais próxima, queria voltar ao lugar de sua infância, buscar o sinal que seu irmão havia prometido. Embora nunca dissesse diretamente, todos sabíamos que cada visita àquelas ruínas era uma mistura de nostalgia e esperança, a esperança de que Aloísio aparecesse mais uma vez, tal como ele havia prometido tantos anos atrás. Até o último de seus dias, meu avô manteve a tradição. Todo ano voltávamos àquelas ruínas e todo ano ele olhava atentamente entre as árvores, procurando algum sinal, qualquer que fosse, o menor que fosse. Nunca soubemos se ele algum dia encontrou esse sinal, mas sabíamos que essas visitas lhe traziam paz, uma paz que só a promessa de um irmão perdido poderia oferecer.